da importância da palavra de Deus e da centralidade que ela deve na vida dos crentes. Adeus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reunidos no amor de Jesus para o adorarmos, o servirmos, o amarmos. Coloquemos no nosso coração o coração de Deus, as nossas intenções, todos aqueles que se confiam às nossas orações, todos os que estão doentes fisicamente ou espiritualmente. Coloquemos no altar do Senhor. Rezamos hoje em ação de graças pelo batismo da Libertina. Na celebração da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, em que somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova, invoquemos a misericórdia do Pai, porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes, em pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, por testemunha de Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glory be
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da verdade, para poderem voltar ao bom caminho. Concedei quando se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno neste mundo, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: assim como a chuva e a neve deixam do céu, não voltam para lá sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito produzir, para que dê semente ao semeador e o pão para comer. Assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito fruto.
penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à aceitação do mundo, não por vontade, mas por vontade daquele que lhes submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós. Possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção final e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: "Por que lhes falas em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas. Porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz:
Ouvindo, ouvireis, mas sem compreender, olhando, olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe no momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Caríssimos filhos da Igreja, a força da palavra é grande. E pudemos ouvir isso na primeira leitura. A palavra de Deus é uma realidade que age. Ela faz acontecer aquilo que anuncia. A palavra de Deus renova-nos. Ela é viva, ela é eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Penetra até mais íntimo do ser, capaz de separar alma e espírito. O que o Senhor diz acontece. A palavra é Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. A chave para entendermos as Sagradas Escrituras, a palavra, é Jesus. Ele é a palavra de Deus. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir para que dê semente aos semeadores e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. A palavra é o Verbo eterno, que saiu da boca do Pai, do seu coração, e voltou ao Pai sem nos deixar. Voltou ao Pai vivo e ressuscitado. Jesus, falando em parábolas, apresenta o mistério do Reino de Deus. Jesus quer entregar-nos o mistério do Reino de Deus. E por isso manda-nos 7 parábolas. 7, o número da perfeição, na plenitude do Espírito. Jesus veio implantar o Reino de Deus nos nossos corações. Fala através das parábolas, que eram adequadas ao entendimento das pessoas. Por isso, abramos a escutar as parábolas, abramos a escutar a palavra de Deus com um coração orante, escutar de outra forma, escutar com o nosso ser mais íntimo, escutar orando, não escutar como quem escuta qualquer coisa, não escutar a palavra com um coração que reza, que
se ajoelha, que se prostra diante da palavra. Como é que nós andamos a ouvir a palavra? De forma desatenta, soberba? Ouvimos, queremos julgar a palavra, dizendo: concordo com esta palavra, mas com essa já não concordo. Ou estamos atentamente desejando fazer acontecer a palavra de Deus na nossa vida. Escutamos com espírito de obediência e de humildade, que assim seja, para que a palavra em nós tenha efeito de vida e de salvação. Voltando às 7 parábolas, que Jesus veio implantar no nosso coração o reino desta forma. Reparai na chefe, diz o Senhor, que o reino de Deus é como um semeador que saiu jogando a semente. O reino de Deus é como um semeador que lança a semente. O reino de Deus é como o grão de mostarda, que é pequeno, mas que se torna o maior de todos. O reino de Deus é como uma mulher que joga um pouco de fermento na massa e esta começa a levedar. O reino de Deus é como o trigo que o homem plantou no campo, no entanto o inimigo também plantou o joio. O reino de Deus é como o tesouro escondido no campo, que um homem encontra e vende tudo e compra o campo para ter aquele tesouro. O reino de Deus é como um vendedor de pérolas, um comprador de pérolas, um dia encontra uma tão bonita que vende tudo e compra aquela pérola. Por fim, o reino de Deus é como a rede lançada no mar, que traz todo tipo de peixe, e depois os peixes são separados. Desta forma, Jesus entrega-nos a plenitude do reino de Deus. Meus amigos, não mantemos a semente que é a palavra do reino. Não rejeitemos o reino, acolhamos o reino. A palavra do reino é fecunda, mas só dará fruto se o terreno do nosso coração estiver preparado para a acolher. O reino de Deus só acontecerá em nós se nos abrirmos para Ele. Que no silêncio de Deus a nossa vida se transforme verdadeiramente. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu do céu, e acabou com o Espírito Santo, no século da Virgem Maria e seu nome, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas
creio que a Igreja uma Santa, Católica e Apostólica, professo o salvatismo de caráter sobre os pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu amor infinito quer iluminar e salvar todos os homens, e digamos confiadamente: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que recebem, oremos. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas, oremos. Por todos que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida, oremos. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos. Por todos nós, reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja, oremos. Senhor nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus, sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviaste à terra produza abundante fruto no coração dos homens, por Cristo nosso Senhor. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar do pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem o caso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos em ti a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos dos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, nos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai dignamente para a oração da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa, Leão XIV, o nosso Bispo Fernando e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei dignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna.
balizas os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Celebramos e louvamos, Senhor Jesus, que o nosso pensamento esteja sempre em Ti, Jesus. Pensar em Ti é pensar no amor, que Deus é amor, e Tu és o nosso Deus e Salvador e Libertador. Bendito sejas, Senhor, guarda-nos, protege-nos, livra-nos do mal, dá-nos a Tua paz. Adoremos o Senhor. Nós te adoramos. Senhor, que nos alimentais na vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumenta em nós os frutos da salvação, por Cristo nosso Senhor. Então, um dia abençoado, viver na presença do Senhor, uma semana repleta das maiores bênçãos e graças do céu. A todos aqueles que estáis vindo por aqui agora de férias, ou que estejam de férias, sintam-se acolhidos, bem-vindos, sintam-se em casa, esta é a nossa família. Por isso todos são bem-vindos e é uma graça e uma alegria ver sempre caras novas também. Por isso sintam-se acolhidos nesta comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, amor, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz o Senhor nos acompanhe.